transmissão aí pelo Instagram, que todo mundo que vai ver agora ao vivo e verá depois, sejam bem-vindos aí à nossa transmissão. Estamos numa pregação aqui na comunidade Shekinah. Hoje nós vamos pregar mais uma pregação daquela sequência escatológica. Eu estou pregando aí sobre a volta de Jesus. E hoje eu quero mais uma vez pregar sobre um tema muito valioso, muito importante. Eu quero que você esteja com a tua Bíblia na mão, com as canetinhas. Quem trouxe canetinha? Amém. Canetinha para marcar. Né? Você tem Bíblia? Tem? Aleluia! Ô glória! Também foi minha nossa visitante lá. Tem Bíblia aí, Maria? Tira a Bíblia de dentro dessa bolsa de fogo aí. Então hoje nós vamos pregar sobre o código do dilúvio para o fim do mundo. Você acha que tem um código lá no dilúvio? O dilúvio foi o fim do mundo? Sim ou não? Não. Mas só sobraram uma família. E Deus refez toda a terra através dessa família. Todos aqui somos descendentes de Adão e descendentes de Noé. Porque por Noé a terra foi repovoada. Mas eu quero começar com um texto. Quero que você vá num dos livros mais importantes da Bíblia, Levítico. Abra aí Levítico 25. Um dos mais importantes livros da Bíblia é esse Levítico aí. Então, abra aí em nome de Jesus, Levítico 25. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. Aí você vai se ligando nos mantos que estão aí, tá? Quando vocês encontrarem, digam amém aí. Amém. 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 Essa igreja está ficando bíblica mesmo. Todo mundo aqui está, ó. Né? Achou, irmão Leonice? Leonice está ali, está Está quase. Então vamos olhar a palavra? O que diz aí? Olha, diz assim: contem 7 semanas de anos. Quantas semanas? 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Ou seja, 49. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar o shofar no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Quem está ligado na pregação de domingo passado está entendendo o manto das trombetas aí. Consagrem, olha o que Deus manda: consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Proclamar libertação para onde? Para só um pedacinho de terra? Por toda a terra. E ele diz mais: esse será o ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Aqui tem um manto aí, ó. Quando você voltará para a sua própria família e para o seu próprio clã. Clã é tribo. Tá bom? E ele continua: o 50º ano será jubileu. Não semeie e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colho das vinhas não podadas. Então não é para plantar e nem colher. Você só pode pegar o que a terra der. Certo? E diz mais: é jubileu e será santo a vocês, como apenas o que a terra produzir. Quem está quase chegando nos 50 anos aí, se liga, hein? Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Gravem bem isso aí. Neste ano de jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Se liga nisso aí. Muito bem. Quem estabeleceu o jubileu foi o pastor? Não. Quem foi? Deus. Pronto. Isso é um ponto importante. Deus estabeleceu todas essas coisas aí. Muito bem.
Talvez a grande pergunta que povoa a internet, povoa o coração de muitas pessoas é: quando Jesus voltará? Alguém sabe aí? Não. Ninguém sabe a data. Nós não sabemos a data. Mas eu quero ler aqui dois textos para vocês que estão nos Evangelhos. Mateus 24, capítulo 36. Mateus é Novo Testamento. Mateus 24, verso 36. O texto de Mateus 24 é um dos textos mais importantes da escatologia, porque é Jesus falando. Quero provar biblicamente aí, né? Mateus 24, 36 vai dizer assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então quem sabe? O Pai. E aí, Marcos também, nem vou citar Lucas, mas Marcos também vai falar disso. Marcos 13, 32. Também vai dizer isso também. Ele diz assim, Marcos 13, 32. Está aí pertinho de Mateus, um pouco para frente. Ele vai dizer assim: mas naquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho. Nem o Filho, senão o Pai. Então quem sabe? O Pai. Ele sabe o dia e a hora. Nem eu, nem você, e nem ninguém pode marcar a hora. Aliás, nós já tivemos algumas igrejas que marcaram dia e hora e não aconteceu, né? A mais famosa dela é a Igreja Adventista dos Sétimos Dias. Marcaram dia e hora, né? E não aconteceu. Porque ninguém sabe. Quem sabe? Só o Pai. Tem um dia? Tem, mas nós não sabemos ainda. Aí o que Deus fala? Orai e vigiai, ou é vigiar e orai? Orai e orai. Ora, é vigiar e orar ou é orar e vigiar? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Tem que vigiar. Lembra das lamparinas? Das virgens? Das prudentes e as imprudentes, né? As prudentes estavam lá prontinhas, com o azeite lá, guardadinho, né? E as imprudentes não tinham azeite. Aí quando o noivo chegou, elas foram procurar azeite. Quando o noivo voltou, já não tinha mais como, né? Porque ele já tinha ido e a porta estava fechada. Isso era exatamente assim. Porque na época do dilúvio, o que aconteceu? A mesma coisa. Noé foi avisando. Chegou um dia e começou a chover. Aí foi chovendo, as águas começaram a subir. E o Noé foi para dentro da arca e trancou. Eles bateram na porta. Teve como abrir? Não. Porque Deus que trancou a porta. Deus trancou a porta. Será a mesma coisa. O noivo diz lá naquela parábola, que é o próprio Jesus falando, que o noivo vai trancar a porta. E eles vão bater e não vai mais ter como abrir. Muito bem. Esses textos bíblicos que eu li aí mostram que quando Jesus estava aqui conosco, ele fez questão de dizer que somente o Pai sabe as datas da sua volta e dos demais eventos apocalípticos. Só o Pai. Sabemos que Jesus voltará nas festas bíblicas da primavera. Eu preguei sobre isso aqui, que são essas festas agora. Quem sabe as festas da primavera? Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Ele voltará aí. Eu provei para vocês na pregação do domingo passado, lembra? Botei o calendáriozinho. Ele já cumpriu 4 festas, falta só 3, tá? O que ele cumpriu? A Pessa, Matzah, né? Ele cumpriu o Pentecoste e cumpriu a expiação. Só falta pouca coisa para ele cumprir. Falta 3 coisas, são as festas agora da primavera. Então a gente tem uma pista. Jesus vai voltar quando? Nas festas da primavera. Eu particularmente acho que vai ser uma festa de tabernáculo, porque ele é o tabernáculo. Eis que o tabernáculo desceu do céu. Então, eu acho, não tem isso na Bíblia, mas por estudar, eu tenho certeza no meu coração que vai ser uma festa de tabernáculo, que ele é o tabernáculo, né? O verdadeiro tabernáculo. Muito bem. Qual é o período mais próximo do que a Bíblia diz? Eu quero que você leia comigo o versículo 31 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Abre aí, versículo 31. Você tem observado que nos últimos cultos é só Bíblia, né? A Bíblia da Natália está vermelha assim, igual fogo, ó. Oh, glória.
Bonito, hein? Se eu ficar aqui na igreja mais uns 7 anos, vocês vão comprar mais umas 7 Bíblias, que é uma por ano, né? Para marcar, né? O que ele diz? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão quem? Todo mundo, né? Mas não tem uma turma aí que fala que todo mundo, que Deus vai dar uma chance no final? Na Bíblia deles fala isso. Não tem um pessoal que fala? Mas não diz, não, no final Deus vai salvar todo mundo, não tem uma turma? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo, pode continuar no pecadão aí, tá tudo bem. O que ele está dizendo aí? Os quais reunirão os seus Escolhidos. escolhidos de quem? O Senhor. Do Senhor, os escolhidos de Deus, dos 4 ventos. Os 4 ventos aí, lembra que Deus é Senhor dos ventos. O que abriu o mar vermelho? Foi o Moisés? Não. O que abriu? O vento. O vento, Deus mandou um vento e abriu o mar, separou o mar em 2. Então Deus é o Senhor dos ventos. Quem quiser ler mais isso, leia o livro de Jó. Jó fala sobre isso de maneira muito profunda. E aí ele diz, né, que ele vai escolher dos 4 ventos. O que quer dizer? Dos 4 cantos da terra, né? Sul, norte, leste e oeste. Então, os escolhidos serão, aqui Jesus já está avisando que nós gentios estaremos nesse meio aí. Serão todos? Todas as pessoas? Não. Por quê? O que é preciso para ser escolhido? Vamos lá? Vamos repetir aí para quem não sabe. Primeira coisa, tem que confessar Jesus com a boca. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então a primeira coisa é confessar Jesus com a boca publicamente. Esse é o primeiro ponto. Depois, qual é o segundo? Batizar. Batizar. Se crês e for batizado, será salvo. Então qual é o segundo passo? Batizar. Não é isso que está na Bíblia? Quem falou? Foi o próprio Jesus. E para não deixar dúvida, o próprio Jesus foi lá e batizou. Não foi isso? Ele precisava batizar? Não, ele era Deus. Mas ele foi lá e fez. Ele batizou. E a terceira coisa? O que tem que fazer? Perseverar. Perseverar até o fim. Porque ele diz, aquele que perseverar até o fim na minha palavra, este será salvo. Amém. Então tem que perseverar. E esses crentes? Levanta, cai, levanta. Como é que vai ser? Só E Jesus. se na hora que ele estiver caindo, Jesus voltar? Só misericórdia. Sim. Entendeu? Então tem que ficar firme. Isso eu estou pregando em Bíblia, pode ler, está aí. Então, ele diz aqui, né? De uma a outra extremidade dos céus, quando a trombeta tocar. Agora eu quero que você vá no texto de Isaías. Vamos lá no profeta Isaías. Muita gente conhece o profeta Isaías só como um profeta messiânico, né? Mas ele também é um profeta apocalíptico. Isaías 18, verso 3. 18, verso 3. Isaías é um profeta, né? Profeta maior, porque ele é dos profetas grandes da Bíblia. E aí diz o que aqui, ó? Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, ouvireis. Então, quando tocar a trombeta, quem foi escolhido e estiver no Brasil vai ouvir? Vai. No Chile? Vai. Nos Estados Unidos? Vai. Portugal? Vai. Porque é em todos os quadrantes da terra. Pronto. Agora vá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Agora é Paulo. Para não deixar dúvida para vocês. Falei de evangelho, fui lá no Antigo Testamento, num profeta. Agora eu vou num outro discípulo de Jesus, que não andou com Jesus, não foi escolhido por ele. Por que o apóstolo Paulo pode ser chamado de apóstolo? Porque ele foi escolhido por Jesus. Foi escolhido diretamente por Jesus e ele viu Jesus. E teve a oportunidade de saber tudo por Jesus, né? Por Jesus. E esses apóstolos e aí apóstolos que tem por aí, será que tiveram essa mesma experiência de ver Jesus e ser escolhido por ele? Será? Tá ligado? Eu não. Não estou ligado? Se liga, irmão. A Bíblia é clara.
Não tem dúvida. E a apóstola tem? Não. Pois é, né? Fazer o quê, né? Tem gente que acredita, né? Acharam aí? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Olha o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, vai haver barulho. Alarido é barulho. Vai todo mundo perceber. E ele diz mais: e com voz de arcanjo. O que é voz de arcanjo? É uma voz audível para todas as pessoas escutarem. E com trombeta, olha a trombeta aí de novo, que é o shofar, né? E os que morrerem em Cristo, ó, olha o detalhe, os que morrerem com quem? E os que não morreram com Cristo, como é que vai fazer? A Bíblia não deixa dúvida. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo. Amém? Amém. Você estará lá, irmão? Glória a Deus. Sim, porque se você morrer em Cristo, você está garantido aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aí vai levantar todos que estão nos túmulos e nós vamos nos juntar a eles, porque nesse momento nós vamos ter um corpo o quê? Glorioso. Então vai juntar o grupo inteiro, e a Bíblia é clara, todos eles vai se juntar onde? Aqui na terra? Nas nuvens. Então tem que ter muito cuidado com isso aqui. Nas nuvens. Não é na terra. E aí diz mais o que? A encontrar o Senhor onde? Nos ares. Não é na terra. Deus não vai pisar aqui nesse evento. Jesus não pisará na terra nesse evento aqui, não. E aí diz mais o que? E assim estaremos um tempo com Jesus. É isso que está escrito aí? Sim, para sempre. Para sempre. Então nós não vamos mais, não vai mais ser jogado fora. Aqui é definitivo. É a busca definitiva dele para aqueles que estão nele. Amém? Você está nele? Amém. Você já fez o passo a passo? Qual é o passo a passo? Vamos ver se você lembra. Primeira coisa. Depois você batizar. Depois Até o fim. até o fim. Amém? E nesse perseverar até o fim está incluído receber a ceia do Senhor em memória dele e as outras coisas, né? Muito bem. Agora aqui eu falei várias coisas que vão acontecer, que Deus vai nos buscar. O segredo é você saber que também há um mistério aqui que diz o quê? Que o legítimo dono vai retomar a terra. Se liga aí, o legítimo dono vai tomar a terra de volta. Se liga. E qual seria a data então mais aproximada, se nós já estamos aí às portas do ano bíblico 5.785? Eu sei que talvez para quem não está muito acostumado com Bíblia, eu vou dar uma explicada, porque nós temos uma visitante para ela entender um pouco. Existe um calendário gregoriano, que esse calendário aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse calendário foi criado por Roma, por um papa chamado Gregório. Ele criou esse calendário, apresentou para Roma. Roma, né, na época estava doido para fazer uma média com os cristãos, então concordou em implantar esse calendário. Esse calendário não é o calendário da Bíblia. O calendário da Bíblia não segue esse tipo de calendário. O calendário da Bíblia é um calendário lunar. É o calendário que Deus deu para o povo dele lá desde Abraão. Desde Abraão, Deus deu um calendário. Você não segue isso aí, não, segue o daqui, que é o calendário bíblico. Então o calendário bíblico não é igual ao calendário gregoriano. O calendário bíblico, os meses têm outros nomes e ele segue outro método. Então o ano novo bíblico, ele é no mês de Elul e no primeiro dia de Tisrei, que é o nome hebraico do mês, que acontece ou em setembro ou em outubro, depende, porque ele é móvel. Tá bom? Você que, né, talvez não saiba, não vou deixar você sem saber.
Bem? Então a igreja aqui, então, os judeus, só para citar, seguem qual calendário espiritual? O da Bíblia. E o calendário para fazer negócio? Eles seguem o gregoriano, que é o calendário que chama calendário civil. Tá? O que Deus fala? Que é para a gente seguir o civil ou o dele? É o dele. Aqui eu estou falando de coisas espirituais. Então, o calendário espiritual que a gente tem que seguir é o calendário bíblico. O calendário para você fazer negócio e cuidar, pagar imposto. Pagar imposto é um negócio que tá uma benção. Pagar imposto, né? Aí é o calendário do homem, calendário gregoriano. Tá bom, irmã? Só para você que está nos visitando aí. Então veja bem, estamos entrando no calendário bíblico no ano de 5.785, agora, nessa semana, no que a gente chama hebraicamente de Rosh Hashanah, tá? Cuja celebração nós vamos fazer no próximo domingo, mas no calendário da Bíblia, que vai da noite de quarta-feira próxima, dia 2 de outubro. Então a Rosh Hashanah começa quando? Na quarta-feira, dia 2, agora, até sexta-feira, dia 4 de outubro. Então, no calendário da Bíblia, a cabeça do ano, que a gente chama de Rosh Chodesh, que é a cabeça do ano da Rosh Hashanah, começa que dia? Quarta-feira. Termina que dia? Sexta-feira. Sempre que hora? Qual é o horário? Na viração do dia. Que hora que Deus falava com Adão? Na viração do dia. Então, para Deus, o dia começa a que hora? Ao entardecer. É diferente a lógica da nossa aqui, né? A lógica de Deus não tem nada a ver com a nossa. Então veja bem, a palavra jubileu, que eu citei lá no início, vem do hebraico Iovel, tá? Que refere-se ao chifre do carneiro. Olha que coisa interessante. Jubileu significa chifre do carneiro. Chifre do carneiro significa o quê? Shofar. Olha como é que tudo se liga. Então, jubileu é o chifre do carneiro. Por quê? Porque tem que ser tocado a trombeta. É usado então para quê? Por que se usa o shofar? Para anunciar o ano festivo do Senhor, a virada do ano. Tem que ser anunciada. Era sempre anunciada lá em Israel através do toque da trombeta. Muito bem, você sabia que no ano de jubileu a terra volta para o seu legítimo dono? Pois bem, Deus começa a dominar sobre a terra, e Ele mesmo que deu a terra. Quem criou os céus e terra? Deus, né? Então Ele mesmo que criou os céus e terra se responsabiliza durante o período pela provisão dos escolhidos dele. Quem é escolhido de Deus aqui? Quem vai te dar provisão? Você crê que Deus pode te dar provisão? Quem tem fé, Ele dá a provisão. Ainda hoje eu estava comentando com o Jones e a Clara, a casa deles, que de vez em quando eu olho para o João Pedro, eu não sei como é que eu consigo pagar a faculdade dele. Paga todo mês. Provisão de Deus. Você imagina quanto custa? Até uma altura assim, né? Mas está em dia. Não me pergunte por quê. Deus vai dando. Aí eu ganho o negócio, vou lá e pago. Eu junto dinheiro, mas está pago. Em dia. Deus é o Senhor da provisão. Ele dá a provisão. E eu comentava com o Jones que, né, antigamente eu não era pastor e eu, né, tinha meus meios para poder ganhar dinheiro. Hoje Deus não deixa. Mas por quê? Eu estava falando hoje para ele. Porque você já imaginou se faltar provisão para mim e eu começar a sair por aí procurando serviço para lá, pegando curso lá em São Paulo como eu fazia e tal. E a igreja? Como é que vai fazer? E a igreja? Porque assim, o pessoal da igreja fala comigo de segunda a domingo. Viu lá, Jonas? Eu não mostrei detalhes, você viu? Toda hora alguém está me procurando. Gente da igreja e fora da igreja. E aí, como é que eu ia ter tempo para atender vocês? Entende? Então por isso que Deus não permite mais. E eu já nem faço questão mais, porque eu vou ficar peitando Deus, porque eu tenho que crer o quê? Que Ele vai me dar a provisão. Ele tem dado, tá? Glória a Deus. Tem dado. Aqui na igreja, fora da igreja, quando acontecem algumas coisas assim. Então,
Deus da provisão. Muito bem. O jubileu bíblico acontece de 50 em 50 anos. Acontece o 40º ano e anuncia-se o jubileu. De 50 em 50 anos. Se liga aí, 50 em 50 anos. Após o dilúvio, logo quando terminou o dilúvio, Deus afirmou que a humanidade teria apenas 120 anos. Quem afirmou? Deus. E eu vou provar. Abre aí Gênesis 6:3. Ai, ai. Gênesis está lá no início da Bíblia. Primeiro livro, escrito por Moisés. Gênesis capítulo 6, verso 3. Encontraram lá no início aí da Bíblia. Gênesis é o primeiro livrinho aí. Amém? Veja bem, o que está escrito? Então o Senhor disse. Quem disse? Senhor. Meu espírito não terá tolerância com o homem indefinidamente. Depois do dilúvio, Deus mudou o conceito. Pois ele é apenas carne. Então ele está botando o homem no lugar dele. Você é apenas carne. E ele diz o quê? Seus dias somarão 120 anos. Amém? Amém. Aí é que está o mistério. Deus falou que seriam 120 anos. São 120 jubileus. Está ligando aí? Esse anos aí, Deus considera os cabeças do jubileu. Deus conta jubileu. Deus conta ano para ele de 50 em 50. Nesse caso aqui, porque se liga ao jubileu que ele tinha anunciado um pouco antes. E aí, agora? Agora é que vem a revelação. Se liga, ó. Aqui tem um código de Deus aí nesse versículo. Marca aí com canetinha. São 120 anos de jubileus. Ora, então 120 vezes 50, cadê os engenheiros aí para fazer a conta? Quanto dá? 120 vezes 50, usa a calculadora. 6 mil? Por que ano nós estamos? Não. Que é 5 Não estamos nesse ano, não. 5.784 virando para 7.000. Está se ligando aí? Alô? Estão entendendo por que muita coisa está acelerando? Agora estou entendendo? Estou entendendo ou não? Por que muita coisa está acelerando? A ciência se multiplicando, a inteligência artificial se multiplicando para cumprir Daniel 12. Por que está tudo acelerando? Israel arrumando uma confusão lá, né? E essa confusão de Israel ela é proposital, porque tem algo para acontecer lá que tem que acontecer. Alô, irmãos? Alô, estou entendendo? Quem me segue no Instagram aí, que eu estou colocando coisa de guerra e tal, aí eu estou colocando aquilo ali, irmãos, não é porque eu gosto, não, aquilo ali são os sinais, é para quem me segue entender o que está acontecendo. Gente, vocês já pararam para pensar? Israel eliminou todos os líderes do Hezbollah em uma semana. Verdade. Os Estados Unidos ficou 5 anos tentando eliminar os líderes lá daquele lugar que ele tinha lá. Teve que sair do lugar e não conseguiu. Eles conseguiram em uma semana. Teve um que assumiu 24 horas, eles mataram ele. Dá para encarar Mossad? Não. Os líderes do Hamas, eles mataram todos. Por quê? Como é que você pode entender uma nação desse tamanho? Olha o mapa aí, irmão. Abre a sua internet, olha o mapa. Israel é um ovinho perto de todo o Irã, Iraque, Arábia Saudita, Jordânia e Líbano e ali onde está aquele país lá do Hamas, que ali é a antiga Filístia, e Egito. Ele está todo cercado. Ele é um ovinho. Como é que ninguém aguenta esse povo? O Irã está lá morrendo de medo, porque eles avisaram. O Iêmen ficou, para de mandar isso para cá.
Estão avisando, para, não manda míssil. Aí mandaram um último míssil agora, a próprio Davi de Israel derrubou. Sabe o que fez Israel hoje? Foi lá e derramou míssil em cima do Iêmen. Fez uma lenha lá no Iêmen. Isso é Bíblia? É, irmãos, está se cumprindo a palavra. A Bíblia diz que Gog e Magog vai guerrear contra Israel. Então você tem que estar ligado que as coisas estão acontecendo. Então quem está me seguindo lá, não, já está o pastor falando de guerra. Não é isso. Eu estou dando para quem me segue os sinais. Eles estão cada dia aumentando mais. Está acontecendo terremoto? Meu Deus. Está acontecendo uma chuva esquisita por aí? E chuva no deserto, vocês já tinham ouvido falar? Deserto do Saara tem enchente, já tinha, irmão? Então quando eu coloco lá enchente no deserto do Saara, eu estou dando um alerta para vocês, para quem me segue. Meu Deus, enchente no Saara? Sim, tem enchente no Saara. Camelo sendo carregado por enchente, isso é normal? Não. Claro que não. São os sinais que Deus falou que iria deixar os sinais, né? Então, trazendo aqui nosso matemático lá com o telefone, a calculadora do telefone, né? A inferência teológica de que a Terra estará sob o governo humano até o ano 6000. Governo humano até o ano 6000. Então, quando terminar o jubileu 120, Deus retoma o governo da terra, ou seja, ela vai voltar ao legítimo dono, que é o próprio Senhor. Deus o deu e Deus tomou. Lembra desse texto? Deus o deu e Deus tomou. Deus vai pegar de volta a terra. Quem criou a terra? Deus. 120 jubileus, ela volta para onde? Para o legítimo dono. Amém? Estão entendendo o nome aí? Isso aqui tem que se ligar nos textos para entender o que está por trás. Há, porém, uma discussão muito grande sobre o calendário bíblico, né? Os estudiosos dizem que pode ter um erro aí entre 50 e 236 anos. Pode haver, porque era tudo oral, não tinha muita coisa escrita. Aí Moisés começa a escrever e joga dentro da arca, né? Pode ter havido uma discrepância, mas mesmo que há discrepância, perto está, né? Sim. Está muito perto. Amém? Está preparado? Amém. Vai para o céu aí, mano? Vai. O meu papel aqui é te levar para o céu, é dar o caminho. Agora cada um é que vai prestar conta para Deus. E quem é o governante que Deus vai colocar na direção de tudo isso depois que ele retomar a terra? Porque quem vocês imaginam que Deus vai entregar? Quem vai dominar? Quem vai governar a terra? Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Lembra? Quem vai governar a terra? Eu preguei isso aqui na primeira mensagem, quando lá atrás, em Gênesis, o pai de todas as tribos disse: de Judá virá o rei. Mas não é o rei Davi? Claro que não, porque o rei Davi é da tribo de Efraim. Então, quem é o rei da tribo de Judá? É Jesus. Amém? Amém. Lembra que eu falei com vocês? Ele entrou em Jerusalém num burro, mas ele vai voltar num cavalo. Então, quem vai governar? Yeshua HaMashiach. E aí, Deus passa a reinar no universo eternamente. Lembra? Haverá, eu vi novos céus e nova terra. Lembra, João? João arrebata, Deus arrebata João e fala assim: eu vi novo céu e nova terra. Que nova terra é essa? É a terra que Deus vai retomar de volta. Amém, irmão? Pegou aí, irmão? Estou pregando Bíblia ou não estou? Por isso que na celebração de Rosh Hashanah, alô, se toca o shofar. Como se toca? A ordem dos toques tem uma ordem. Tequiá, primeiro toque. Segundo toque, teruá. Terceiro toque, tequiá de novo. Essa é a ordem que Deus deixou pronta na Bíblia, para quando for fazer o toque no dia de Rosh Hashanah. Tequiá, o que significa? Declara a entrada do rei. Amém? Então se toca o shofar
se toca o toque, tequiá, para anunciar o rei chegou. Amém? Ele é o dono do nosso ano. Você quer que o rei domine o seu ano? Ô, glória. Eu quero que Jesus seja o governador do meu ano. Aí depois se toca, né, declarando que o Senhor é o Deus único e eterno e verdadeiro. É isso que significa esse toque, que o Leandro vai tocar para nós aqui no domingo que vem. Tá ligado, irmão? Amém. Depois ele vai tocar o teruá. O que é o teruá? Aclame que o Senhor é eterno e convoca todo o povo de Deus a celebrar com júbilo e alegria nele. A alegria tem que estar no Senhor. Por quê? O Senhor é a nossa força e a nossa eterna alegria. Amém? Amém. Tudo tem uma razão, irmão. Não está acontecendo nada aqui por acaso. E aí eu quero trazer o texto que está em Apocalipse 11, 15 a 18. Hoje é só Bíblia. Último livro da Bíblia. Apocalipse 11, 15 a 18. Amém? Amém. Conseguiram encontrar? O último livro da Bíblia. É o último. O último livro da Bíblia é Apocalipse. É no finalzinho da Bíblia, é o último. E diz assim: e o sétimo anjo. Qual era o número do anjo? 7. Olha, interessante. Então é um Shemitah, né? Ah, então lembra ali? Lembra ali a menorá? Quantos braços tem a menorá? Ah, é 7, significando 7 espíritos. Aí o sétimo anjo. Ah, tá bom. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, que no original é shofar. Tá? E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. Bateu ou não bateu o que eu preguei? Bateu. Olha só, hein? E aí diz: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Deus vai reinar? Sim. Nós vamos viver sobre uma monarquia celestial. Glória a Deus. Sim. O regime de governo lá no céu é monarquia, irmão. Então vai acostumando aí, tá? E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos servos. Pastora já pegou seu galardão aqui, tá? O manto é perfeito, hein? Quem está ganhando galardão aí? Não se liga, hein? E aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e a tempo de destruíres o que destrói a terra. Amém? Amém. Jesus vai reinar? Sim. Vai. Vai haver novo céu e nova terra? Sim. Vai. Conferiu o que Deus falou lá atrás? Sim. Então a Bíblia está interconectada. Porque quem é o autor da Bíblia é Deus. Então não tem erro na palavra. E aí, quem aqui pode dizer Maranata, Senhor Jesus? Glória a Deus. Tem gente que não consegue. Porque Maranata significa vem, Senhor Jesus. Você está pronto para ele vir? Amém. Está tudo certo na sua vida para ele vir? André, o seu está quase, né? Falta pouco, né? Nilton, falta pouco, né? Para deixar tudo certinho. Ele disse que quer até antecipar já, pastor. Já vai antecipar? Já quer antecipar. Ô, glória. Pode ficar tranquilo que Jesus não vai voltar agora, né? 5.785, não dá um tempo ainda, irmão. Né? Amém? Quem está abençoado aí? Amém. Glória a Deus. Aprendeu bem? Complementou todas essas pregações que eu venho fazendo? Aí o que eu quero terminar? Quero terminar com um texto de Marcos 13:33. Abre aí. Tadinha da filha do Heriberto, vem para a igreja que é só Bíblia.
vai sair com o dedo todo tortinho aqui. É só Bíblia aqui, o tempo todo. Leandro, quando chegou aqui, ele estava cheio de cabelo. Agora, Bíblia para lá, Bíblia para cá, fui caindo o cabelo. O André, quando chegou aqui, o cabelo dele era pretinho. Agora, de tanto ele ficar, vê Bíblia daqui. Todo mundo encontrou? Amém. Então, o que diz Marcos 13:33? A Bíblia nos dá aqui uma regra definitiva sobre o fim dos tempos e a volta de Cristo através das palavras do próprio Jesus. O que Jesus falou? Olhai, vigiai e orai. Então vamos lá. O que tem que fazer primeiro? Olhar o quê? Olhar o que está acontecendo. Olhar os sinais. É isso mesmo que está acontecendo. Até fiz um vídeo hoje. Está lá no perfil da Shekinah um vídeo, o pessoal, né, só está ligado no celular, está tudo acontecendo e eles tudo de olho no celular. Viram o vídeo? Pois é, olhai é uma ordem de Deus, é para você olhar. Tanto que ele fala assim, olha a figueira, para ver se ela já está dando fruto. Mas o que? Isso quer dizer o quê? Que muita gente não vai conseguir ver porque ele está com os olhos aonde? No pecado, no mundo, e não está prestando atenção nos sinais. Ainda hoje um pastor, o João estava lá, me ligou dos Estados Unidos. Pastor, eu estou feliz de ver que o senhor está colocando as informações. Será que o pessoal está entendendo? Mas, sim, tem muita gente entendendo. Então Deus manda fazer o que primeiro? Qual que é a primeira coisa? Olhai. O que? Os sinais. Não fica dormindo aí não, irmão. Acorda. Acorda, José. Acorda, Carol. É para acordar. Acordou, mano? Acordar, fica ligado. Olhar. A primeira coisa então é olhar. Depois, vigiar. É vigiar o quê? Para você não cair. Vigiar para você não perder a sua bênção. Para você não perder a sua caminhada. É vigiar. Por quê? Por que tem que vigiar? Porque o inimigo anda ao nosso derredor procurando o quê? A quem? Tragar. É a brecha que ele está procurando. Bradando como leão. Sim. Ele está procurando a brecha. E aí, depois que você olha e vigia, o que tem que fazer? Orar. É orar. Então, orar não é primeiro, é olhar, vigiar e orar. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, se você não sabe o tempo, o que você tem que fazer? Olha, vigia e ora. Você sabe o que Deus está falando? Não é para você ficar absorto, não é para você ficar ligado no WhatsApp, nem ficar ligado na televisão, nem no jogo do Flamengo. Se liga, irmão. Fala, Deus. Eu não entendi. Não entendi. Todo mundo olhando para mim, por quê? Só para ser baterista, né? Não vou pedir, agora é casado. Né? Mas é isso, né? Deus está dizendo exatamente isso, para você não se distrair. O inimigo é especialista em trazer distração para você. Então, o que Deus está nos orientando? Mantenha as suas lamparinas acesas para você receber o noivo. Não é isso que está na Bíblia? Quem leu o texto lá, né? Quando ele vier te buscar, a lamparina tem que estar acesa e com azeite. Azeite é o que? Unção. Uns são e outros não são. Eu vou agora ler Mateus 25:1. Abre aí, irmão. Nós temos que ser crentes bereanos. Quando o pastor pregar, você tem que ver se está na Bíblia. Se eu pregar alguma coisa que não estiver na Bíblia, que vocês têm que me tirar daqui do altar. O que diz aí? Jesus mesmo contou a parábola das 10 noivas e começou afirmando o seguinte: olha o que Jesus falou. Ele falou: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. As noivas estavam esperando o noivo e foram ao encontro dele. Então não vou contar a parábola, mas lá no final ele diz assim, ó, no verso 13. Quero terminar o culto de hoje com o último versículo dessa parábola. Se você quiser ler a parábola, ela é muito bonita. Ele diz assim: portanto
Leia comigo ali. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Amém. Eu estou terminando a pregação assim. Vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Aí tem que estar com o quê? Com a lamparina acesa. Para a lamparina ficar acesa, o que tem que ter dela? Tem que ter combustível, óleo. Tem óleo aí, irmão? Amém. Tem óleo aí? Como é que está a sua lamparina? Glória a Deus. Está acesa, irmão? Tem reserva? Tem azeite aí? Tem azeite? Tá que nem lá. Tem fogo? Tem fogo na sua lamparina? Ou a sua lamparina está